Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa 27ª aula de Circuitos Eletrônicos 1, Eletrônica Analógica 1. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade à nossa sexta unidade do curso, né? Sexta e última unidade, a gente está encaminhando aí para o final do curso de Eletrônica Analógica 1. Nessa unidade a gente vai tratar aqui dos amplificadores de sinal e na aula de hoje, mais especificamente, né, a gente vai estudar hoje o modelo de pequenos sinais do transistor bipolar de junção e também a gente vai fazer a análise CA do amplificador, né? E esse amplificador que a gente vai estar utilizando aqui na aula de hoje está na configuração emissor comum, uma das mais utilizadas, né? E o circuito de polarização escolhido pela sua simplicidade, né, e para a gente ter aqui um conhecimento inicial do conteúdo, foi o circuito de polarização fixa. Como a gente já está acostumado, antes de seguir com o conteúdo da aula de hoje, vamos fazer uma rápida revisão da aula anterior, do que a gente viu naquela aula, na 26ª aula, né? Na 26ª aula, a gente tratou acerca da análise gráfica de um amplificador emissor comum. Naquela aula, a gente viu como que é a tensão, né, em cada um dos pontos do meu circuito amplificador. Desde a entrada, passando pelos pontos ali do meu transistor bipolar de junção e chegando até a saída. Passo a passo, né? A gente compreendeu ali qual que é o caminho percorrido pela tensão em todo o meu circuito amplificador. Então, naquela aula, eu trouxe para vocês, inicialmente, né, algumas considerações gerais. A primeira delas aqui com relação ao ponto quiescente, né, em que a gente pode ter localizado aí tanto nas curvas de entrada quanto curva de saída. Esse é o objetivo da nossa polarização, inclusive, ter um ponto que é um ponto Q de trabalho, né, um ponto quiescente, que é escolhido de modo a gente ter aí a atuação na região de operação ativa, a fim de ter a nossa característica de um amplificador de sinais. A gente viu que a análise gráfica ela consiste basicamente em você entender graficamente, ou seja, por meio dos gráficos, né, das curvas características de entrada e saída do TBJ, como que é o funcionamento do amplificador, né? Então, a gente também tratou do conceito de pequeno sinal naquela aula, e a gente viu que um pequeno sinal é aquele que não altera significativamente a posição do meu ponto quiescente, e por isso, né, tipicamente ele vai ser da ordem aí de poucos milivolts, cerca aí de menor ou igual a 100 milivolts, tá bom? Então, pequenos sinais realmente são aqueles que são considerados pequenos porque causam pouca variação no nosso ponto quiescente, o nosso ponto de operação CC, tá bom? Bom, naquela aula a gente também começou a analisar o amplificador e em toda análise de amplificador de sinais, pessoal, o primeiro passo a se fazer é fazer a análise CC. Então, do circuito de exemplo que a gente trouxe na aula, a gente encontrou os parâmetros CC, né, que foi aí uma corrente de base de 30 microamperes, uma tensão VCE de 9 volts, né, uma corrente de coletor de 3 miliamperes, e com base nisso a gente localizou o ponto quiescente, tanto na entrada quanto na saída aí das curvas características do nosso circuito, tá bom? E com base agora nessas curvas, né, eu vou poder analisar o comportamento do meu circuito, como que ele está atuando aqui, né? Então, olhando primeiro do ponto de vista da entrada, a gente vai ver a gente viu, na verdade, qual que foram as alterações que a gente teve no circuito advindas das perturbações ocasionadas pela fonte Vin aqui de entrada, né? Então, de início a gente viu que a tensão no ponto A, obviamente, ela é igual à tensão na fonte VI, então aqui um exemplo, um sinal senoidal, com valor de pico a pico de 60 milivolts, né? E a gente viu que a tensão no ponto B, ela é dada pela superposição, né, pelo princípio da superposição, e a gente vai ter aqui duas tensões, duas componentes. Uma componente contínua que a gente obteve lá na análise CC, que valeu ali 0,65 volts, e uma componente alternada, né? Já que a gente sabe que a componente alternada ela consegue passar pelo capacitor C1, né? Então, esse sinal de Vin alternado no tempo, ele consegue passar por C1 e chegar até o ponto B.
né? Então, por isso que a tensão no ponto B ela vai ser uma soma da componente CC, que é 0,65 naquele ponto, mais a componente CA, que advém lá da nossa fonte de entrada. Então, a perturbação de 30 mV para mais e 30 mV para menos. E o interessante é que eu posso colocar isso daqui, né, esse sinal, na minha curva de entrada do meu TBJ. De forma que eu fico aqui com ponto quiescente em 0,65 volts, 30 microamperes de corrente de base, né? E agora a minha tensão VBE ela vai excursionar entre 30 milivolts para mais, então chegando até 0,68, o que me dá 40 microamperes de corrente de base, e excursionando também para menos, vindo até 0,62 volts, o que me dá aqui uma corrente de base de cerca de 20 microamperes. Então, com base nessas variações aqui, a gente já sabe que a corrente da base ela tem um range aqui de variação. É um range que vai aí de 40 micro até 20 microamperes. Então, se essa corrente de base ela se altera, então a corrente de coletor também vai se alterar. Então, para a gente analisar qual é o impacto dessa alteração, a gente tem que olhar para a curva de saída, que é a curva que dá a nossa característica de corrente de coletor em função da tensão entre coletor e emissor, que é a nossa famosa curva de saída do TBJ. Bom, o que a gente concluiu naquela aula foi que, aumentando o VBE, eu aumento a minha corrente IB, né? Isso daí, inclusive, é visível graficamente na curva de entrada. E C, como é beta vezes a corrente IB, então, aumentando IB, eu também aumento IC. Né? Então, agora, olhando para o circuito, um aumento na corrente IC provoca uma queda de tensão maior no resistor RC. Portanto, a gente vai ter aqui um VCC menos uma queda de tensão que é maior. Nesse caso, a tensão, então, que sobra, que resta no ponto C, que é justamente aqui a tensão VCE, não é? Porque o emissor está aterrado. Então, essa tensão, ela diminui. Então, o efeito de um aumento em VBE é a diminuição de VCE. E o contrário também é verdadeiro, né? Se eu diminuir a minha tensão base-emissor, eu vou ter como consequência final um aumento entre a tensão coletor-emissor. É por isso que a hora que eu for desenhar aqui o meu circuito de VC em função do tempo, ou então VCE em função do tempo, já que o emissor está aterrado, então VCE é igual a VC, né? Por isso que durante o semiciclo positivo da tensão base-emissor, né, se eu desenhar ela aqui rapidamente, durante o semiciclo positivo da tensão base-emissor, eu tenho o semiciclo negativo da tensão coletor-emissor. Né? Então, durante o semiciclo agora negativo da tensão base-emissor, eu tenho o semiciclo positivo da tensão coletor-emissor. Então, por isso que tem essa característica contrária. E isso daqui a gente, inclusive, viu, né, que vem de uma relação de menos, né, e essa relação de menos fala para mim que existe um deslocamento de 180 graus entre essas duas formas de onda. Tudo bem. Então, prosseguimos com uma análise quantitativa, onde a gente conseguiu descobrir os valores envolvidos lá na nossa análise gráfica. A gente viu que a tensão no ponto aqui do coletor, ela varia entre 6 volts e 12 volts. Então, ela tem um ΔV, uma amplitude aí total de 6 volts. Então, isso daí foi importante, por quê? Porque logo em seguida, a gente conseguiu calcular também, né, o nosso ganho de tensão, não foi? Que o ganho de tensão no nosso circuito, ele é a variação da tensão de saída dividido pela variação da tensão de entrada. Né? Enquanto eu tenho aqui na minha saída lá, a hora que eu passar depois do capacitor, né, que eu já estiver aqui olhando para a tensão Vout, a gente sabe que esse nível CC ele vai sumir. Então eu vou ficar com 3 volts, né? Na verdade eu vou ficar com a tensão mínima, né, desenhando aqui o nosso Vout em função do tempo. Né? Esse nível CC de 9 volts ele vai deixar de existir por conta que o capacitor C2 vai bloquear ele. Né? Então, a gente vai ter o quê? Um mínimo em 3 volts e um máximo em 3 volts. Então,
vai ficar uma excursão de menos 3 até 3, né? Então, o mínimo valor aqui, não mudou a minha caneta, deixa eu alterar a minha caneta. Então, o mínimo é menos 3 volts e o máximo mais 3 volts. Então, o meu delta Vout, a gente viu naquela aula, vai ser o quê? O valor máximo de Vout menos o valor mínimo, que é menos 3. E, olhando do ponto de vista de entrada, do delta Vin de entrada, o que eu tenho é que a tensão de mais 3 aqui na saída, ela vai corresponder ao pico negativo da tensão de entrada. Então, por isso, menos 30 milivolts. Então, como a gente calcula com base numa diferença, então daí vem o menos, né? E o que produz essa tensão aqui de menos 3 volts, ela se originou de uma tensão de 30 milivolts na entrada. Então, aí a gente consegue calcular, que vai dar aqui, nesse caso, menos 100. Então, um ganho de tensão de menos 100 vezes, em que esse menos é justamente o responsável por mostrar para mim a característica de deslocamento de 180 graus, né? Que quer dizer que a hora que o sinal da entrada ele está aumentando, o sinal da saída ele está diminuindo. E a hora que o sinal da saída da entrada está diminuindo, o sinal da entrada está aumentando. Então, uma relação inversa entre eles, né? A gente viu também os malefícios que existem de uma configuração inadequada do ponto quiescente. Dependendo da posição aí do ponto quiescente, a gente não vai ter o funcionamento adequado do nosso amplificador de sinais. Se ele estiver próximo à região de corte, ou seja, um resistor de base elevado e o ponto quiescente está aqui bem embaixo na curva, a gente vai ceifar a parte positiva da onda VCE. Se a gente tiver com um ponto próximo à região de saturação, devido aí a um elevado valor de corrente na base, a gente vai ceifar a parte negativa de VCE. E se a gente aplicar, no lugar de um pequeno sinal na entrada, a gente aplicar um grande sinal de entrada, aí a gente vai ter o problema de uma grande excursão do ponto quiescente, né? E ora a gente vai estar na região de saturação, ora a gente vai ser levado à região de corte, tá bom? Então, a gente tem que ter cuidado não só com o ponto escolhido, mas o tipo de sinal a ser amplificado. Então, tem que ter esses conceitos em mente. Então, assim, a gente encerra aqui a nossa revisão da nossa aula passada e podemos passar, né, agora com esses conceitos em mente, aqui a nossa aula de hoje. Pessoal, já entrando dentro dos conteúdos da aula de hoje, então, a gente vai estar tratando aqui da análise CA e também do modelo de pequenos sinais do transistor bipolar de junção. Bom, então, seguindo aqui com o nosso conteúdo, a gente está sempre aqui, desde o início da parte, né, de transistores bipolares de junção, ou seja, desde a nossa unidade 4, a gente está escalando essa pirâmide, pessoal. Então, a gente tem aqui, né, desde conhecimentos básicos, que é a operação física do transistor bipolar de junção, onde a gente compreendeu a movimentação de portadores, a gente viu as regiões de operação do transistor, a gente sabe que tem que estar, por exemplo, na região ativa para ele atuar como amplificador de sinal. A gente viu também os aspectos relacionados à nossa polarização do transistor bipolar de junção. Vimos cada uma das principais configurações, né, coletor comum, emissor comum, base comum. A gente viu os aspectos principais do amplificador: impedância de entrada, impedância de saída, ganho de tensão, corrente, ganho de potência. Então, só falta um degrau aqui da nossa pirâmide para a gente chegar ao ponto de compreender, né, e também projetar os amplificadores transistorizados, aqueles que utilizam um transistor bipolar de junção. Então, esse daqui, né, é o degrau final que a gente vem escalando aí na nossa aula, e é o que a gente vai fazer na aula de hoje, fazer essa análise CA de pequenos sinais, né, tanto nessa aula quanto também na nossa próxima aula. Então,
as questões chaves que vão nortear aí o nosso conhecimento hoje são as seguintes. A primeira delas pergunta se a análise gráfica não é prática, como que a gente pode então proceder? Existe alguma alternativa? Segundo, o diodo possui seus circuitos ou seus modelos equivalentes para facilitar as análises. A gente viu isso lá na unidade que a gente tratou dos modelos equivalentes do diodo. Então, qual que seria o modelo para um transistor bipolar de junção, para facilitar aqui os meus cálculos? Terceira questão-chave. Utilizando o modelo de pequenos sinais do transistor, como que é possível a gente obter os parâmetros básicos do amplificador? Aqueles que a gente já conhece, impedância de entrada, impedância de saída, ganho de tensão, etc. Todas essas três a gente vai responder ainda na aula de hoje. Então, começando aqui o nosso terceiro tópico da unidade 6, eu trago aqui algumas considerações iniciais só para a gente introduzir o assunto. Um aspecto aqui inicial, pessoal, a gente pode fazer uma comparação entre análise gráfica e uma análise algébrica. A análise gráfica é aquela que nos dá um comportamento visual do nosso circuito. Então, a gente consegue visualmente, olhando para o gráfico, ter uma noção do que está acontecendo, a região de operação, a posição do meu ponto quiescente. Então, isso fica muito evidente na análise gráfica. Na análise algébrica, a gente tem aqui, já agora, um ponto de vista mais matemático, onde a gente vai, então, estar fazendo toda a análise por meio dos cálculos das tensões, correntes, em cada ponto do circuito. Não que isso não seja feito na análise gráfica, mas na análise algébrica, né, você vai ter isso muito mais contundente, muito mais presente do que na análise gráfica. A análise gráfica, pelo fato de você precisar dos gráficos do transistor bipolar de junção, que nem sempre estão disponíveis nos datasheets, ela deixa a desejar do ponto de vista prático. Então, ela é pouco prática. Até escrevi aqui, ela é pouco prática. Mas é uma excelente forma de você compreender o funcionamento do circuito amplificador. Já a análise algébrica, uma vez que você tem a maioria dos parâmetros definidos no datasheet, parâmetros básicos do seu TBJ, então você consegue ter uma praticidade muito grande ao fazer seus cálculos aqui, sua análise, por meio da análise algébrica. Então, as duas, na verdade, pessoal, a gente não deve entender elas como uma eliminando a outra. O que se faz, o que é interessante se fazer para uma compreensão completa do funcionamento do transistor como amplificador, é você fazer uma análise algébrica e depois, se tiver de posse das curvas características, ir lá para a análise gráfica e avaliar como que é o comportamento, né, como que vai se dar o comportamento do seu circuito amplificador para aquela tensão Vin que você está querendo aplicar lá na entrada. Então, essas análises, elas são complementares, de modo que, de início, você vai dar preferência, provavelmente, para uma análise algébrica, porque nem sempre a análise gráfica vai ser possível de você fazer ela, tá bom? Então, o que a gente busca aqui, pessoal, o que a gente busca, assim como a gente fez lá com o nosso diodo semicondutor, no começo da nossa disciplina, a gente obteve modelos para o diodo, para ajudar a gente a fazer os cálculos algébricos. A análise algébrica, ela é pautada em um modelo para o transistor bipolar, né? Então, se você não tiver um modelo que descreve o funcionamento do circuito desse dispositivo, você não vai conseguir resolver o que você precisa em termos de encontrar correntes, encontrar tensões em cada ponto do seu sistema e, por fim, chegar até um cálculo de impedância de entrada, impedância de saída, um ganho de potência e assim sucessivamente. Então, o modelo do transistor bipolar de junção, né, ele vai fazer o quê? Ele vai retratar o funcionamento, ou ele vai ele vai mostrar o funcionamento, né? Então, ele vai retratar o funcionamento do nosso transistor bipolar de junção por meio de parâmetros, certo? Então, utilizando parâmetros que são
conhecidos ou são formados, né, por elementos básicos que a gente conhece e está com muita afinidade de trabalho, já que desde a disciplina de circuitos elétricos 1, a gente vem trabalhando com esses elementos básicos, resistores, capacitores, indutores, fontes controladas, fontes não controladas e assim por diante. Então, o nosso modelo, vejam só, o modelo retrata o funcionamento, né, do meu circuito por meio de parâmetros formados por elementos básicos conhecidos. E é aqui, então, que reside, né, o coração da busca por uma representação, né, do nosso transistor, por um modelo do nosso transistor, a fim de eu poder fazer cálculos algébricos e chegar no resultado que eu quero, que é a análise do meu amplificador. Dessa maneira, com esses conceitos iniciais, a gente já responde a nossa primeira questão-chave, né, que se a análise gráfica ela não é prática, como que nós podemos proceder então? Para uma análise mais rápida, então você pode proceder, né, para uma análise algébrica. A análise algébrica é aquela em que você vai fazer uso da lei de Kirchhoff das tensões, você vai fazer uso da lei de Kirchhoff das correntes, você vai fazer uso de modelos para o TBJ, tá bom? E aí o seu circuito vai, né, se você tiver ali os dados básicos do seu transistor, que você pode encontrar no datasheet do dispositivo, você vai conseguir facilmente encontrar o comportamento dele, encontrar qual que é o ganho de tensão, encontrar qual que é o ganho de corrente, né, ver os limites de operação, ver se você está atendendo o limite de dissipação de potência do transistor e assim por diante, tá bom? Então, pessoal, a gente vai entrar agora dentro dos aspectos básicos dos modelos de transistores bipolares de junção. Pessoal, um dos modelos mais conhecidos e utilizados do TBJ é um modelo chamado modelo RE, e vocês vão entender esse nome daqui a pouco. Então, o que a gente busca é encontrar, né, uma maneira de representar o nosso transistor bipolar de junção com elementos conhecidos, fáceis de trabalhar, que a gente já está trabalhando há muito tempo. Então, olhando para esse circuito do TBJ que está aqui na tela, esse é um transistor NPN, mas o princípio se aplica a transistores também PNP. Eu posso tentar, com base em elementos conhecidos, melhorar a representação e chegar no modelo para o meu transistor bipolar de junção. Então vamos fazer uma primeira tentativa. Em uma primeira tentativa, a gente sabe, né, que a junção base-emissor é uma junção que, para operar ali na região ativa, ela tem que estar uma região diretamente polarizada. E aqui, então, existe uma junção, né, PN, né, já que um transistor é um transistor NPN. Então, existe aqui uma junção PN diretamente polarizada. Pessoal, se é uma junção PN, então quer dizer que eu posso tentar representar isso aqui inicialmente por um diodo. Então, vamos lá. Vamos escrever, representar o nosso circuito aqui de novo. Agora, colocando no lugar da junção PN um diodo semicondutor. Então, eu tenho aqui o meu circuito. Vou vir aqui no lugar ali entre base e emissor, né, no lugar de fazer a simbologia básica do nosso TBJ, eu vou colocar um diodo, de modo que se ele tiver, né, aqui com o positivo na base e o negativo aqui no emissor, eu vou ter a polarização direta. Então, por isso que eu desenhei ele nesse sentido, tá bom? Por isso que ele está desenhado aqui com o catodo para baixo, porque é o sentido de polarização direta. Se eu tiver uma tensão na base maior do que a tensão no emissor. Ok. Olha só, vamos pensar agora um outro aspecto para a representação do coletor. A gente sabe que a corrente do coletor ela é controlada pela corrente da base, porque existe aquela famosa relação de que IC é beta vezes IB. Então, isso daqui, ó, é o quê? É exatamente a característica de uma fonte de corrente controlada por corrente.
Então, vamos representar aqui no coletor uma fonte de corrente controlada por corrente. Então, eu vou vir aqui, desenhar uma fonte de corrente controlada, né, por corrente. Ah, Lucas, mas por que da setinha para baixo? Olha só o sentido da corrente de coletor. Ela entra no coletor. Então, por isso a setinha aqui, ó, ela está fazendo o quê? Ela está fazendo o sentido correto que a gente está acostumado da corrente do coletor. Então, o nosso coletor está aqui em cima. E esse circuito que eu desenhei, ele representa exatamente o funcionamento do circuito da esquerda, né? Porque a gente tem aqui corrente da base, a gente tem aqui corrente do coletor, e a gente tem descendo aqui no nosso diodo a corrente do emissor. Bom, Lucas, mas vamos pensar um pouquinho mais aqui. A gente batalhou com os diodos, a gente encontrou modelos equivalentes para os diodos, a gente estudou as resistências envolvidas no diodo, resistência CC, resistência CA, resistência CA média. Então, será que não seria interessante substituir esse diodo por um daqueles modelos que a gente já conhece? E eu digo para vocês que sim, né? Então, a gente pode melhorar um pouquinho mais o nosso modelo, né, com dispositivos que a gente já conhece, né? A gente pode, no lugar de usar aqui um diodo, se vocês lembrarem, o diodo, né, ele tem aqui uma resistência interna a ele, né, quando ele está polarizado diretamente. Então, essa resistência é possível a gente calcular, a gente consegue calcular essa resistência. Então, eu vou substituir esse diodo aqui pelo que a gente já sabe que ele pode ser representado aqui, por uma resistência no caminho direto. Então, vou desenhar aqui novamente o nosso circuito, levando isso em conta. Então, no lugar do diodo, eu sei que quando ele estiver diretamente polarizado, eu vou poder, por exemplo, colocar isso daqui como uma resistência, porque ele representa, apesar de pequena, né, mas ele representa uma resistência à passagem da corrente. E como esse diodo está ligado aqui ao emissor, eu vou dar o nome para esse resistor de RE, certo? Vocês estão vendo que eu estou usando as letras minúsculas, isso daí não é à toa, tá bom? Mais para frente um pouco da aula de hoje a gente vai entender o porquê. Então, eu posso dar o nome para essa resistência interna desse diodo de resistência RE. O E é porque justamente esse diodo está ligado ali entre a base e o emissor. Bom, o coletor já está bacana, a gente já consegue trabalhar bem com fontes de corrente controlada, seja por corrente, seja por tensão. Então, eu vou manter, né, a parte de cima como uma fonte de corrente controlada. Então, eu só vim aqui desenhar a nossa fonte de corrente controlada lá no coletor. Ok, então, perfeito. Por enquanto, tudo bem. Então, inclusive, dá para colocar, né, o valor, né, dessa fonte de corrente controlada, é beta vezes IB, só para deixar aqui melhor para a gente, né? E colocar o nome também dos terminais ali, que é o terminal da base, terminal do emissor, terminal do coletor. E, mais uma vez, para ficar completo, né, a gente simbolizar aqui corrente do coletor, corrente da base e a corrente que passa pelo nosso emissor. Beleza, então eu saí do quê? Eu saí de um dispositivo que eu tinha aqui, por enquanto, somente a representação em termos de simbologia. A gente já compreendeu esse símbolo, mas até então a gente não tinha tido a representação do transistor por elementos que a gente já conhece, a gente já trabalha há mais tempo. Em outras palavras, a gente não tinha um modelo do transistor bipolar de junção. E a gente acabou de encontrar aqui uma forma básica, melhor de representar esse transistor, né? E esse modelo aqui do meu lado direito é o que a gente chama de modelo RE. O nome RE é justamente pelo fato da gente utilizar aqui, né, um resistor de resistência RE, que a gente vai ver como que calcula, aqui no lugar do diodo, na junção entre a junção base e emissor, já que essa junção é a junção PN diretamente polarizada. Beleza, por enquanto vamos guardar então esse modelinho aí na nossa mente. Para obter o valor dessa resistência, pessoal, a gente tem que puxar na memória alguns conceitos lá da parte de diodos. Se vocês se recordam, lá na parte de diodos,
a gente também tinha um ponto quiescente, que é aquele ponto CC de trabalho nosso. Por exemplo, esse ponto aqui. Esse ponto pode ser considerado um ponto quiescente de trabalho do seu diodo semicondutor. Agora é o seguinte, se vocês lembrarem, a gente estudou 3 tipos de resistência dos diodos. Existe uma primeira resistência, que é a resistência CC, né? Que a gente não olha para perturbações, mas apenas aqui pela tensão do seu diodo e pela corrente do diodo, isso daí CC, né? E a gente tinha 2 resistências CA. A gente tinha a resistência CA normal, que eu olhava para pequenas variações de tensão, certo? E a gente tinha a resistência CA média, que a gente tinha lá grandes variações de tensão. Bom, se a gente vai amplificar um sinal que é dito pequeno sinal, né, que a gente vai aplicar ali na entrada do transistor bipolar um pequeno sinal, então faz mais sentido a gente tratar aqui de uma resistência CA que vai sim ser calculada com base em pequenas variações de tensão. Então, por isso que a gente não vai utilizar aqui a resistência CA média, e sim a resistência comum, a resistência CA do nosso diodo. Por que não CC? Porque a gente está interessado, né, em amplificar, né, as nossas variações. As nossas variações de tensão na entrada vão produzir grandes variações de tensão na saída. Isso é CA, certo? Perturbações. E não algo fixo, algo constante, e sim perturbações. Lucas, como que eu calculo a resistência, então, CA, devido a pequenas variações de tensão? Bom, o próprio nome fala, né, pessoal? Se a variação de tensão é pequena, o que a gente tem aqui, ó, é um pequeno, o quê? Um pequeno delta V, certo? Correspondendo, né, aqui a um pequeno deslocamento também de I, ou seja, um delta I. E a gente sabe lá, como pela lei de Ohm, V é igual a RI, ou então variação de V é igual a R vezes variação de I, então a nossa resistência, que eu vou colocar minúsculo aqui, porque se trata de variações, pequenos sinais, certo? Essa resistência, ela é dada por ΔV, que é a tensão aqui que o seu sistema está sendo submetido, dividido por ΔI, tá bom? Se vocês ainda analisarem um pouquinho mais, fizerem uma revisão do conteúdo, vocês vão ver que existe uma forma ainda mais fácil de obter essa resistência CA, porque existe uma relação importante quando a gente estudou a parte de diodos, que ela falava para a gente que essa resistência CA, ela também é dada, no lugar de colocar aqui uma variação de tensão, eu posso utilizar aquele parâmetro que é a tensão térmica. A tensão térmica, para uma temperatura ambiente, ela é aproximadamente 26 milivolts, tá bom? Então, esse é o valor da nossa tensão térmica. E ela é importante, ela vem desde lá da teoria, desde a nossa unidade 1, quando a gente estudou os princípios da física dos semicondutores. Então, se tiver com dúvida nessa tensão térmica, dá uma olhada lá naquelas aulas que vocês vão conseguir ver da onde está vindo essa tensão térmica por lá. Mas a resistência CA, então, ela pode ser dada pela tensão térmica dividido pela corrente no ponto aqui quiescente, nesse ponto Q, que é a nossa corrente ID. Lucas, tá, tudo bem. Essa parte eu já entendi, eu já sei como que eu calculo a resistência CA, sei que eu posso usar a tensão térmica para agilizar as minhas contas, se eu estiver na temperatura ambiente, tudo bem. Mas, e aplicado nesse transistor aí, nesse modelo do transistor, como que ficaria? Bom, a gente pode continuar usando o mesmo princípio. Ó, a resistência, então, que a gente está calculando é o nosso RE, né, que é justamente a resistência que dá o nome ao modelo. A tensão térmica não vai mudar, vai continuar lá. E a corrente ID quiescente aqui, a corrente do ponto quiescente, qual que é essa corrente? Pessoal, qual que é a corrente que desce por esse resistor no ponto quiescente, quando ele está operando ali em CC, né? A corrente que está descendo aqui, passando pelo resistor RE,
é justamente a nossa corrente do emissor, que a gente acha lá na nossa análise CC. Então, aqui no lugar de colocar ID, eu vou colocar a corrente do emissor quiescente. Por que quiescente? Porque é aquela corrente que está passando pelo emissor, certo? E que está imprimindo esse ponto quiescente de trabalho na curva de entrada. Então, essa daqui é a maneira que a gente calcula a resistência RE, a resistência que dá o nome ao nosso modelo RE. Em termos de magnitude, assim como nos diodos, a magnitude das resistências aqui envolvidas CA eram baixas, aqui também essa resistência é baixa, pessoal. Essa resistência, essa magnitude aqui são de poucos ohms, certo? Então, até dezenas de ohms. Então, ela não é uma resistência elevada, tá bom? É uma resistência, geralmente uma resistência baixa. Por quê? Porque representa uma junção PN diretamente polarizada, em que a gente vai ter, sim, de fato, um baixo caminho de resistência à passagem de corrente elétrica. Ok, então assim a gente introduziu aqui basicamente o nosso modelo RE e a gente já sabe como que calcula essa resistência. Daí a gente a gente pode conversar em tentar aprimorar ainda mais esse modelo, deixar, na verdade, ele mais fácil da gente trabalhar. A gente vai ver isso logo em seguida. Pessoal, uma vez conhecido o modelo RE, a gente pode começar a pensar um pouquinho mais, a desenvolver mais o nosso raciocínio aqui e pensar se ele de fato é prático, né? Porque a gente não basta ter um modelo, a gente quer um modelo prático. Prático tanto no sentido de representar o que o transistor é de fato, né, na prática, quanto prático no sentido de ser de fácil manipulação matematicamente, já que a gente está aqui desenvolvendo uma análise algébrica. Então, a primeira coisa a ser vista é, nesse circuito, a entrada e a saída estão ligadas de algum modo? Em outras palavras, olha só, meu sinal Vin, que eu aplico aqui, que é justamente a nossa tensão VBE, não é? Ele está de algum modo conectado a Vout, que é a nossa tensão de saída aqui, entre o coletor e emissor? Bom, vamos ver. Existe aqui alguma forma de conexão entre os dois? Existe, não existe? Olha só, existe essa forma de conexão entre os dois. Mas não só isso. Pensem vocês que eu vou, por exemplo, rodar uma malha na entrada. Então, vou até colocar aqui de uma cor diferente para destacar melhor. Eu vou rodar a malha de entrada, certo? Uma determinada corrente I de malha aqui, uma I1, tá bom? E eu vou rodar a malha de saída também, uma determinada corrente I2. O que acontece quando eu estiver rodando a minha malha e eu fazer a análise do ponto de vista aqui de RE? Vai ficar aquela famosa corrente, por exemplo, na hora que eu estiver analisando a malha 1, vai ficar aquela famosa corrente I1 menos I2, sendo que I1 é um parâmetro de entrada e I2 é um parâmetro de saída. E a hora que eu estiver analisando do ponto de vista da saída, vai ficar uma multiplicação lá de I2 menos I1. Pessoal, por mais que isso não seja problema para os nossos cálculos, isso não é prático, tá bom? A gente quer algo mais direto, que às vezes nem precisa de rodar a malha, né? Já sai ali, meus cálculos já por si só de você bater o olho, você já consegue sair identificando tensão, corrente. Então você quer algo mais dinâmico, algo mais prático ainda. E esse modelo, nessa configuração que ele está aí na tela, por enquanto a gente ainda não tem, né, essa praticidade. Então, por isso que já, né, adiantei, numa possível análise de malhas, a gente teria o inconveniente do aparecimento de multiplicações aqui de corrente de entrada e saída simultaneamente. Então, a questão é, podemos melhorar o modelo mantendo, isso é importante, por isso está destacado em vermelho, mantendo as características do transistor bipolar de junção? Veremos se a gente consegue. Bom, já que o que está dando problema para a gente é essa resistência RE, que ela é comum à entrada e à saída aqui no caso,
Vamos tentar trabalhar os conceitos e tentar tirar ela daí, né? Mas, mais uma vez, mantendo a característica de funcionamento do nosso circuito, né? Então, quando a gente estudou lá o amplificador como um bloquinho, a gente viu que existe uma impedância de entrada, um Zin, certo? E essa impedância de entrada, né, ela é vista aqui por uma fonte, né, que eu colocar aqui uma fonte VBE, por exemplo, né, que é uma tensão aqui entre a minha base e o meu emissor, certo? Se eu colocar uma tensão VBE aqui, essa fonte de tensão ela vai enxergar uma impedância, uma certa dificuldade em impor uma corrente, porque existe um caminho de resistência. E essa resistência é dada por Zin. Então, se a gente descobrir Zin, talvez a gente consiga tirar esse RE daqui e deixar ele, né, ali para nossa, né, relativo somente à nossa entrada, né? Já que na saída a gente sabe que a corrente IC ela vai ser dependente apenas de beta vezes IB. Então vamos tentar encontrar essa impedância de entrada para tentar, por fim, alterar o nosso modelo. Então, Zin, o que é o Zin? Da teoria de circuitos, Z, né, a impedância é dada por tensão dividido por corrente. Ok. Por que impedância? Porque a gente está trabalhando aqui com sinais senoidais, perturbações, viu, pessoal? Então, o nosso Zin, ele é dado pela tensão de entrada, Vin, dividido pela corrente de entrada, Iin. Mas o que é Vin? Vin é a tensão de entrada, que é justamente a tensão entre base e emissor. Então, aqui eu vou colocar o nosso VBE. E a corrente de entrada, quem que é ela? Aqui fica evidente que é a corrente IB, né? Então, posso até desenhar no nosso diagrama, é a corrente IB, é a nossa corrente de entrada. Então, vou colocar aqui IB. Melhor ainda, pessoal, a gente dá para olhar aqui para VBE agora. O que é VBE? V, né, lei de Ohm, é R vezes I. Bom, que R que está envolvido? Nessa tensão aqui é a tensão em cima do resistor RE. Então, vai ficar aqui, resistor RE. Que I que está envolvido, que gera essa queda de tensão? O I que envolve essa queda de tensão, olha só, é a nossa corrente de emissor, é o IE. Então, vai vir para cá o nosso IE. Isso daí dividido por IB. Certo, desenvolvendo melhor, porque a gente sabe a corrente de base em função de IE, não sabe? A gente sabe que a corrente IE ela é dada por beta mais 1 vezes a corrente da base. Então, eu posso substituir isso daqui aqui dentro, tá bom? E melhorar assim o meu equacionamento. Então, a impedância de entrada ela é dada pela resistência RE vezes, agora já substituindo, beta mais 1 vezes a corrente de base, isso tudo dividido pela corrente de base. Bom, se corrente de base está no numerador e no denominador, então a gente pode cancelar os dois. E a gente chega num resultado aqui que RE na verdade, Zin é RE vezes beta mais 1. Pessoal, beta a gente sabe que está ali em torno de aproximadamente 220, 230, depende do transistor. Ou seja, beta eu posso considerar ele muito maior do que 1, de forma que beta mais 1 é aproximadamente a mesma coisa que beta. Então, por isso eu posso chegar no resultado final agora, em que eu posso falar que a nossa impedância de entrada Zin ela é igual a beta vezes RE. Esse resultado a gente já chegou nele em outras aulas, em que a gente viu que uma resistência no emissor, naquela época era um resistor de polarização com R maiúsculo, não era? Não era assim? O resistor de polarização ele vinha aqui para a base rebatido, multiplicado por beta. E não é diferente com a nossa resistência RE do diodo. Essa resistência RE ela vem aqui para a base refletida, multiplicada por beta. Então, a impedância de entrada aqui, beta vezes RE. Lucas, você fez um punhado de cálculo aí, mas não chegou em lugar nenhum, porque parece que a gente não melhorou o nosso modelo. Aí é que tá, pessoal. Na verdade, a gente melhorou sim. Porque agora, sabendo que a minha impedância de entrada ela é dada pelo produto de beta vezes RE, então, a hora que eu for desenhar aqui o meu transistor bipolar de junção,
A hora que eu for ver a impedância de entrada, eu posso substituir essa Zin, né, essa Zin por beta vezes RE. Então, no lugar de ter aqui um RE que ele é compartilhado entre entrada e saída, eu vou desenhar ele na entrada apenas, só que com o valor correto dele, que é beta RE. A gente sabe que do ponto de vista da saída, o que é interessante é que a corrente C seja igual a beta vezes IB. Então, a corrente C é beta vezes IB. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem um modelo, mais uma vez, que representa o funcionamento do transistor bipolar de junção. Aqui a gente tem nossa base, o emissor. Entre base e emissor existe uma resistência, uma impedância que é dada por beta vezes RE. E a gente tem aqui o coletor na saída e o emissor. E a gente sabe que existe aqui uma corrente que passa pelo coletor e que tem valor de beta vezes IB. Então, esse modelo aqui, esse modelo que eu acabei de desenhar para vocês, né, esse modelo ele é um modelo muito mais fácil de trabalhar do que o modelo da esquerda, porque a entrada e a saída estão agora isoladas entre si. Veja só que eu posso, se eu quiser rodar uma malha, eu não tenho para essa corrente I1 aqui nenhuma variável da saída. E se eu rodar a malha na saída, eu tenho para uma corrente I2 aqui nenhuma variável de entrada. Então, a minha análise fica melhor, a minha análise fica mais fácil. E esse circuito que eu estou mostrando aqui para vocês, né, esse circuito que eu acabei de desenhar, esse sim, finalmente, né, esse é o nosso modelo RE do transistor bipolar de junção, tá bom? Esse é o nosso modelo RE. Pessoal, uma observação importante que eu trago para vocês é que vocês estão vendo que quando eu estou fazendo aqui a nossa análise, né, eu estou fazendo o quê? Eu estou colocando as nossas nomenclaturas, tudo que é relacionado a um pequeno sinal, ou seja, agora que a gente está partindo para essa análise CA, né? Tudo que é relacionado a um pequeno sinal, eu estou colocando com letras minúsculas, tá bom? Então, para os sinais CA, né, a gente está tratando aqui tudo com letra de notação para diferenciar, né? Com letras minúsculas. Já sinais CC, que nem, por exemplo, a nossa polarização CC, se vocês olharem aí para trás nas nossas aulas, vocês vão ver que sempre que eu indicava uma tensão ou uma corrente, eu indicava com maiúsculas. Maiúsculas, aqui. Então, para fazer a representação, para fazer, na verdade, a diferenciação entre uma análise de grandes sinais e uma análise de pequenos sinais, eu faço a diferença também da notação. Então, por exemplo, na hora que eu estou vindo aqui e indicando uma corrente de base que já está devido a uma pequena perturbação, eu coloquei um subscrito B minúsculo. Aqui é a mesma coisa com a corrente de coletor, um C minúsculo. Corrente de emissor também, um E minúsculo. Vejam vocês que para representar aqui a base, o coletor e o emissor, eu não coloquei nem um B maiúsculo, nem um C maiúsculo, nem um E maiúsculo. Eu coloquei todas minúsculas. E essas letras minúsculas, elas falam para a gente que eu estou tratando agora de um pequeno sinal. Eu não estou tratando mais de uma análise CC, de grande sinal. Eu estou tratando aqui de pequenas perturbações. Tá bom? Então, essa é a diferença de notação. Então, pequenos sinais, subscritos minúsculos. Grandes sinais, subscritos maiúsculos. E isso também vale para as resistências. Ó. O RE, que eu disse para vocês que vocês entenderiam, tá vendo que ele está minúsculo? Por quê? Porque esse RE vem de uma pequena perturbação, vem de um pequeno sinal. Já aquele outro resistor que fica lá no emissor, aquele REzão, né, esse REzão aqui, ó, vem do análise CC, uma análise de grandes sinais, tá bom? Então, essa diferenciação ela deve ser feita, ela deve ser realizada e entendida adequadamente. Beleza, pessoal? Então, bom, vamos seguir aí com o conteúdo, então. Tudo bem, pessoal. Então, temos o modelo RE do transistor bipolar de junção. Sabemos o passo a passo de como que a gente chega nele. Mas, como a gente disse lá no início, a intenção básica de um modelo é da gente tentar retratar da forma mais fidedigna
possível, né, o comportamento prático de um dispositivo. E no caso do nosso dispositivo, né, do TBJ, a gente já tem no modelo RE a presença daquele resistorzinho que dá o nome ao modelo, que é o resistor RE, né, que tem lá, que eu disse para vocês, poucos ohms, né? Então isso daqui já é uma forma de retratar uma não idealidade do transistor bipolar de junção, tá bom? Então, isso daqui já por si só retrata uma não idealidade, a presença de uma resistência da junção PN diretamente polarizada. Acontece que isso daqui retrata um aspecto da entrada, certo? Tanto é que a gente rebateu esse resistor, a gente multiplicou ele por beta, levou ele lá para a entrada. Mas, e do ponto de vista da saída, será que a gente está retratando de fato, né, uma característica que é próxima da característica de saída? Porque do jeito que está, por enquanto, o nosso modelo, a corrente de coletor, ela que é exatamente a corrente de saída naquele caso, ela é igual a beta vezes IB. Ou seja, independentemente do valor da corrente IB, certo? Eu tenho ali uma constante beta que multiplica por esse valor e eu chego à corrente IC. Então é como se a gente tivesse na nossa saída uma característica de IC em função de VCE, né, que fosse uma reta. Nossa, uma reta, né? Então é como se fosse aqui uma característica de IC em função de VCE, como se fosse uma reta, tá bom? Essa reta que eu desenhei aí. Mas a gente sabe, olhando para as curvas características do transistor bipolar de junção, que não funciona muito bem assim. A gente sabe que existe uma certa dependência da corrente IC com a tensão VCE. E a gente estudou isso daqui quando a gente viu os parâmetros físicos do TBJ, né? Lá na nossa unidade 4. Bom, mas enfim, para resumir nossa conversa, o fato é que não vai ser o quê? Não vai ser o comportamento de IC, que é a corrente de coletor, em função de VCE, né? Justamente na nossa curva de saída. Esse fato é importante. Então, IC em função de VCE não vai ser uma reta, né? Que nem eu esperava que fosse. Por exemplo, uma reta assim, ó, não é uma reta, né? Dá para ver que as linhas azuis, elas têm uma certa inclinação. E essa inclinação, pessoal, vejam que interessante, se eu traçar aqui, seguindo uma tangente de cada uma das curvas, né, para IB, valores diferentes de IB, um IB1, um IB2, e assim sucessivamente, né? Para cada uma dessas curvas, se eu traçar tangente e até o final, até a interceptação com o eixo X, elas vão cruzar o eixo X em um ponto comum, da curva. Já aqui do lado negativo do eixo X, tudo bem, mas elas vão se interceptar em algum ponto. E essa tensão aqui, já que a gente está tratando, né, de uma tensão entre coletor e emissor, essa tensão em que acontece essa interceptação, né, ela é chamada tensão de Early. Tensão de Early. Por quê? Porque é justamente o cientista, o pesquisador que descobriu esse fato, né? E vejam vocês que a inclinação aqui, né, ela traz uma característica resistiva à minha saída. Quer dizer que a minha saída ela não é uma característica, ela não tem uma característica que independe a corrente de coletor independe da tensão entre coletor e emissor. Muito pelo contrário, né? A gente tem uma dependência aí, apesar de ser não muito grande, ser baixa, mas existe sim essa dependência, o que gera para mim uma inclinação da minha curva, certo? E essa inclinação da minha curva, ela é justamente a característica aqui vinda da tensão de Early. Como que eu faço para tentar, então, aproximar e representar, trazer essa característica de inclinação da saída aqui para o meu circuito, para o meu modelo, né? Bom, pessoal, se eu quero representar uma inclinação aqui, que é uma variação de corrente por variação de tensão, ou a mesma coisa que um inverso da resistência, seria uma condutância, isso, né? Eu posso, né,
fazer o cálculo de variação de tensão por variação de corrente e obter uma resistência, né? E assim eu coloco lá no meu modelo uma resistência. Vejam, tá vendo o caminho? Eu posso, olhando para a minha curva, ver que essa inclinação se deve a uma determinada variação de tensão produzir uma determinada variação de corrente. Então, se eu dividir variação de tensão por variação de corrente, eu sei o valor de resistência. Tudo bem, mas mais ainda, para ficar mais fácil, assim como a gente facilitou o cálculo de RE utilizando a tensão térmica, que era lá 26 milivolts, não é? A 25 graus Celsius, para a gente calcular, então, essa resistência RO, que é chamada essa resistência que devido ao efeito Early, a tensão de Early, né? A gente vai usar, no lugar de usar VT, a gente vai usar a tensão de Early. De modo que a resistência devido a esse efeito, né? Essa resistência ela é dada pela tensão de Early, que é a tensão onde se encontram essas curvas, geralmente dada em datasheet, dividido pela corrente que passa pelo nosso diodo naquele instante, que é a corrente quiescente. Tá vendo? Então, no cálculo de RE, se vocês bem se recordam, eu utilizei a tensão térmica e a corrente de emissor quiescente. No cálculo da resistência devido ao efeito Early, para simbolizar essa inclinação da minha curva, eu vou utilizar a tensão de Early e a corrente de coletor do ponto quiescente. Bom, isso daí traz uma característica de modelo mais prático para mim, né? Idealmente, pessoal, se isso daqui, né, se esse gráfico ele fosse ideal, ou se a corrente de coletor não dependesse da tensão entre coletor e emissor, a gente teria uma reta. E se fosse uma reta, essa tensão de Early, se eu traçasse aqui uma tangente, né, essa tensão de Early ela seria infinita, tá bom? Então, para um sistema ideal, a tensão de Early ela é infinita. Já num sistema prático, a tensão de Early ela é finita, tá bom? Lucas, mas finita em que valor? Qual que é a magnitude da tensão de Early? Então, qual que é essa magnitude de VA? Pessoal, pode ir de centenas até alguns poucos kilovolts, tá bom? Centenas de volts até alguns poucos kilovolts. E esse resistor que indica esse aspecto de inclinação, ele tem que tipo de magnitude? Ele tem geralmente, pessoal, aí de dezenas a centenas de quilo-ohms, tá bom? Então essa é geralmente a magnitude do resistor que simboliza para a gente o nosso efeito da tensão de Early. Lucas, tá, tudo bem. Estou entendendo, né, mais ou menos aqui como que funciona. Já sei que esse resistor vai trazer para mim essa característica de inclinação da curva. Mas e aí, como que eu jogo isso daí para o meu modelo, né? Pessoal, vejam vocês que a gente está conversando agora de um aspecto que é um aspecto de saída, tá bom? Então, se ele é um aspecto de saída, então eu devo representar esse efeito na minha saída do meu circuito. Ou seja, faz sentido, não faz? Então, ao vir aqui para o meu modelo, que a gente já conhece, né? E o que eu vou fazer? Eu vou adicionar na minha saída algo que tenha a representação aqui de uma resistência que traga esse funcionamento para o nosso circuito. Então, aqui em paralelo com a nossa corrente aqui, fonte de tensão dependente, né, que é beta e B, né, eu vou colocar aqui para representar aquele efeito de inclinação, uma resistência, e essa resistência, ela possui valor de RO, que é a nossa resistência que traz aqui para o nosso modelo o efeito da tensão de Early, tá bom? Então, mais uma vez aqui eu posso escrever do lado esquerdo a minha base, meu emissor, do meu lado direito aqui o coletor e o emissor, tá bom? A corrente de coletor, ela está aqui, descendo na nossa resistência, então um C minúsculo. A nossa corrente de base, ela vem aqui na nossa base, tá bom? E assim a gente então forma, né, a característica básica aqui, o modelo completo agora, certo? Do nosso resistor
ou do nosso transistor bipolar de junção. Então, esse daqui é o modelo RE completo. Modelo RE completo do TBJ, tá bom? Vejam vocês que se eu tivesse lá a tensão de Early infinita, o nosso transistor ele fosse ideal, então VA seria infinito, então a resistência RO seria de valor infinito. Ou seja, seria nada mais, nada menos que um circuito aberto. E a gente cairia em um modelo mais simplificado, que é aquele modelo que a gente já encontrou anteriormente. Mas como a gente quer um modelo mais próximo do modelo real, para representar a característica aqui de inclinação da nossa tensão, devido ao efeito da inclinação da tensão de Early, então a gente coloca aqui o nosso resistor. Nesse circuito, a corrente Iout, então posso desenhar ela aqui também, a corrente Iout ela está aqui, tá bom? Essa é a nossa corrente de saída do nosso circuito, então o nosso Iout. Bom, assim a gente responde a nossa segunda questão-chave, que perguntou para a gente se o diodo possui os seus circuitos ou modelos equivalentes para facilitar as análises. Então, qual seria o modelo do transistor bipolar de junção? Então, o modelo que a gente vai trabalhar, existem outros, viu, pessoal? Mas o modelo, um dos mais utilizados, é justamente esse que está na tela de vocês, em que a gente representa aqui a nossa impedância de entrada por beta vezes RE, uma corrente de coletor que segue em direção ao emissor, que é dada por beta vezes IB, e por fim, para representar o efeito de inclinação e dependência de IC em função de VCE, a inclusão de um resistor na saída, e esse resistor é o resistor RO, dado pela tensão de Early dividido pela corrente quiescente de coletor, tá bom? Agora, já de posse do modelo RE, do transistor bipolar de junção, a gente pode adentrar finalmente a nossa aqui o nosso quarto tópico da unidade 6, onde a gente vai ver a análise CA de pequenos sinais. Pessoal, até então a gente tinha feito a análise CC, que é essa que está justamente aí na tela para vocês. A gente trabalhou bem, inclusive, a análise CC. Mas se existe uma análise CC, e também deve existir uma análise CA. Na análise CC, eu vou verificar o nosso ponto quiescente. Na análise CA, eu vou conseguir obter o cálculo dos parâmetros principais do amplificador. Dentre eles, inclusive, por exemplo, ganho de tensão, ganho de corrente, ganho de potência, coisa que eu não faço na análise CC. Então, esse aqui é o nosso circuito que a gente vai utilizar aí como exemplo, tá bom? O circuito da esquerda é um circuito emissor comum, polarização fixa. O equivalente CC dele é esse que está mostrado na tela aí para vocês. A gente já sabe chegar nesse equivalente CC. Agora, o que eu quero é fazer uma análise CA. Então, eu vou apagar tudo isso daqui, que eu não estou interessado, porque eu estou interessado em fazer uma análise CA do meu circuito. Então, deixa eu até apagar o que estava feito aqui de análise CC. E agora eu vou fazer o quê? Uma análise CA desse circuito utilizando o modelo que a gente encontrou para o transistor bipolar de junção. Então, vamos agora encontrar o equivalente CA desse circuito da esquerda. Pessoal, capacitores, a gente sabe aí, que os capacitores, ele tem a reatância capacitiva dele, então 1 sobre 2π FC. Para sinais 0 Hz, a gente já sabe que esse XC é infinito, então o capacitor é um circuito aberto para corrente contínua. Mas e para CA? Para CA existe uma frequência X, E, claro, vai haver então uma reatância capacitiva. Para eu desconsiderar o efeito dessa reatância capacitiva, o que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer para vocês que o meu capacitor ele tem um elevado valor de capacitância. Se ele tem um elevado valor de capacitância, quer dizer que o meu XC ele tende a 0
ohms, tá bom? Então, eu não vou me preocupar com a reatância capacitiva, porque eu estou pensando aqui que esses valores de C1 e C2 são valores elevados de capacitância, de forma que a gente vai considerar eles como um curto-circuito para CA, ou seja, todo o sinal CA de entrada, ele passa pelo capacitor e vem aqui para o ponto do seguinte do circuito, tá bom? Então, dita essa primeira parte, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, inclusive, no nosso circuito, uma fonte de pequeno sinal, uma fonte VS, ou uma fonte VIN, do jeito que vocês quiserem chamar. Vou chamar aqui de fonte VS. Essa fonte é uma VS de pequeno, uma tensão VS de pequeno sinal. E na saída do meu circuito, eu vou ligar uma carga resistiva. Por exemplo, um motorzinho pequeno ou um alto-falante. Então, essa é a nossa resistência de carga do nosso circuito. Então, vou obter agora o equivalente CA desse circuito aqui como um todo. Tá bom. Tudo que tiver pequenos sinais, tudo que representar uma variação de tensão no tempo, eu devo representar no meu modelo de sinal. Aquilo que é CC não entra no meu modelo de pequeno sinal para equivalente CA. Aquilo que é CC contribui com zero. Então, a gente aterra. Tudo que é CC, a gente vai aterrar. Então, tá bom. Então, primeira coisa, vamos simbolizar, vamos partir do modelo do transistor bipolar de junção. Então, a gente já sabe o modelo dele, não sabe? Que é o modelo que eu tenho RE ali, beta RE na entrada, não é? Não é isso? Então, a gente tem beta RE e a gente tem também a nossa fonte controlada de corrente ali do coletor. Então, a fonte de corrente controlada. Bom, eu vou já ser um cara mais criterioso e já vou representar também a nossa resistência da tensão de Early, o nosso RO. Então, até agora o que a gente tem é o modelo do transistor bipolar de junção para a gente iniciar a nossa conversa. Então, essa resistência aqui é beta vezes RE, o valor dessa corrente é beta vezes IC, e a gente tem o nosso resistor RO ali na saída. Bom, o que está ligando na minha base, pessoal? O que liga na minha base? Olha só, eu tenho um resistor aqui que está ligado à base do transistor bipolar de junção. E esse resistor ele vai ser ligado a um sinal aqui contínuo no tempo, um VCC. Conforme eu disse para vocês, qual é a contribuição CA dessa fonte para o nosso modelo? A contribuição CA dessa fonte CC ela é zero. Então, 0 volts. Então, por isso que eu vou fazer o quê? Eu vou aterrar, né, essa fonte. Essa fonte ela não contribui para o meu modelo. Então, eu tenho, na verdade, um resistor RB que está ligado à minha base e depois ligado ao terra do meu circuito, porque essa fonte VCC aqui, ela não contribui para um sinal CA. Então, existe um resistor RB ligado à base e da base para o terra. Então, vou simbolizar ele aqui. Vou manter uma cor diferente, vou manter a cor verde, né, para falar que são os parâmetros que não são do modelo do TBJ. Então, vou vir aqui desenhar o nosso resistor da base RB, certo? Ligado, é importante dizer, ele está ligado aqui ao terra, só que quem está aterrado também no nosso circuito? O nosso emissor, ó, o emissor também está aterrado, certo? Então, essa parte de baixo aqui, ó, o emissor está aterrado. Então, esse foi o nosso resistor RB, que é o resistor da base. Pessoal, ainda ligado aqui à base, né, a gente tem o capacitor C1, que a gente viu, né, que ele vai ser um curto-circuito. Então, aqui o capacitor está curto-circuitado, por conta do elevado valor de capacitância dele. Então, ainda na base, aqui da base para o terra, eu tenho também a minha fonte de sinal, a minha tensão, fonte de tensão VS. Então, eu vou representar ela aqui também no nosso modelo CA, porque ela é uma fonte de pequeno sinal e ela contribui com perturbações para o nosso sistema, já que a gente está fazendo aqui uma análise CA. Então, nossa fonte VS aparece aqui também, tá bom? Beleza, tudo bom. A gente, então, do ponto de vista da entrada, matou. E agora, do ponto de vista da saída? Vamos olhar agora para o coletor.
No coletor, o que está conectado nele? A gente tem um resistor RC que está conectado no coletor e está ligado aqui, né, na fonte VCC. Como a fonte VCC não contribui para o nosso sinal CA, ela está aterrada, então existe um terra também aqui no resistor RC, na parte de baixo dele, e a parte de cima ligada ao nosso, aqui no nosso coletor. Então, vou representar aqui, ligado ao coletor do nosso TBJ, né? Lembrando aqui, eu não escrevi, né? Mas a gente já sabe. Então, essa daqui é a base, esse daqui é o nosso coletor, e a parte de baixo é o nosso emissor, tá bom? Então, ligado ao coletor, existe o resistor RC. Então, vou descer com ele aqui. Esse é o nosso resistor RC. Tá bom. Falta somente uma coisa para a gente completar a nossa análise. A gente viu toda a parte aqui do resistor do coletor para a esquerda, mas tem um capacitor C2 na história e também a nossa carga RL. O capacitor C2, assim como o capacitor C1, eu estou supondo que existe uma elevada capacitância nele. Então, se a capacitância é alta, a reatância capacitiva é aproximadamente zero. Então, esse capacitor é um curto-circuito para mim aqui na análise CA. Então, fazendo esse curto em C2, fica evidente que a nossa carga RL ela está conectada entre o terminal do coletor e o terra do nosso circuito. O terra está aqui na parte de baixo, que é o emissor, e está aterrado. Então, eu posso vir aqui e desenhar a minha carga RL na saída em paralelo com o coletor e o emissor ligado ao terra ali, né? Então, o nosso RL ligado ao coletor na parte de cima e ao terra na parte de baixo. Que é a mesma coisa de eu dizer que está ligado ao emissor, porque o emissor está aterrado, tá bom? Pessoal, então assim a gente chega no nosso circuito equivalente CA do circuito de amplificação de sinal mostrado na esquerda, né? Então, o segredo para você fazer uma boa análise aqui para CA é você pensar que tudo que gera uma corrente CC deve ser o quê? Deve ser aterrado, porque isso daí não traz contribuição para um sinal CA. CC não traz contribuição para sinal CA. Assim como uma fonte CA não traz contribuição para uma análise CC. Lembra que na análise CC, os capacitores eles ficavam abertos. Se os capacitores ficavam abertos, né, essa fonte CA aqui ela não tinha qualquer intenção no nosso circuito, mas mesmo que não houvesse o capacitor, essa fonte de sinal VS ela seria aterrada também, porque ela não traz uma contribuição CC para o meu circuito. Ela traz apenas uma contribuição CA. Já a fonte VCC, ela traz apenas uma contribuição CC. Ela não traz uma contribuição CA. Por isso que eu retrato ela aqui como se fosse um terra, tá bom? Como se fosse uma referência para o nosso circuito. E assim, com base nisso, eu venho olhando as conexões, partindo do modelo aqui do modelo RE do TBJ, né? Então, partindo desse modelo RE do TBJ, eu venho desenhando, olhando os pontos de conexão e desenhando os elementos aqui no nosso circuito. Então, esse daí é o circuito equivalente CA, né, do nosso transistor bipolar de junção aplicado na configuração emissor comum e com uma polarização fixa. Bom, então aqui, né, de forma mais bonitinha, né, já está desenhado aqui o nosso circuito, que eu acabei de fazer em cima. Aqui em tracejado vermelho eu trago a representação do modelo do TBJ e o restante é o que vem aí do nosso circuito que a gente conectou no transistor bipolar de junção. Pessoal, mas não basta a gente achar o modelo CA, né? O equivalente CA. De posse do equivalente CA, a gente deve, então, obter os parâmetros do nosso circuito, tá bom? E para obter esses parâmetros, vamos começar com a nossa impedância de entrada. Lembrando que impedância de entrada, né, é aquela impedância vista por uma fonte conectada na entrada do circuito. Então, como se eu colocasse aqui o nosso olhinho, né?
o nosso olhinho, é o que a fonte de tensão VS enxerga de oposição à passagem de corrente aqui para o nosso circuito. Então, aqui a gente vai obter a nossa impedância de entrada. Ó, fica fácil aqui, porque essa fonte de VS, o que ela enxerga? Ela enxerga um resistor RB em paralelo com o resistor do valor ΔRE. Então, fica fácil calcular a impedância de entrada quando a gente tem o equivalente CA. Essa impedância de entrada, então, ela vai ser justamente o quê? RB paralelo a ΔRE, tá bom? Então, essa é a nossa impedância de entrada. Por que disso, pessoal? Porque o resistor RB em paralelo com o resistor ΔRE vai me dar um resistor equivalente aqui, e esse resistor equivalente é justamente o resistor que está fazendo a oposição da passagem de corrente da corrente IN aqui de entrada do nosso circuito, tá bom? Então, se eu fazer, por exemplo, o equivalente aqui de RB com ΔRE, eu vou chegar em um Z, em um resistor equivalente. E esse resistor equivalente é o que se opõe à passagem da corrente IN, tá bom? Então, por isso que Zin, que é a nossa impedância de entrada, ela é dada por RB em paralelo com ΔRE. Então, achamos aqui um primeiro parâmetro importante do nosso amplificador. Se a gente fez para entrada, a gente pode também fazer para saída. E não é diferente. A impedância de saída, né, é a impedância que uma tensão Vout de saída enxergaria. Então, aqui, se eu tiver Vout, né, e se eu substituir esse Vout por uma fonte, né, isso daqui, pessoal, somente para entendimento. A gente não vai fazer isso na prática. É apenas para a gente entender como que faz o cálculo dessa impedância. Então, imagina que eu coloque aqui na minha saída uma fonte de tensão Vout. O que essa fonte enxerga de resistência à passagem de corrente elétrica aqui para dentro? Né? Isso daqui, essa resistência que ela enxerga, é a nossa impedância de saída, é o nosso Zout. O olhinho agora, ele está no final do nosso circuito olhando para dentro, tá bom? Olhando para dentro do transistor bipolar. Então, o que essa fonte enxergaria aqui nesse caso? Ela enxergaria 3 resistores em paralelo. Ela enxergaria RL em paralelo com RC, em paralelo com RO, tá bom? Então, ela enxergaria isso daí como impedância. Então, o nosso Zout, ele é dado por RL paralelo a RC, paralelo, por sua vez, a RO. Então, essa aqui é a nossa impedância de saída desse circuito. É importante notar que aqui dentro do cálculo do parâmetro de impedância de saída existe a carga RL. Então, a carga RL, ela influencia no funcionamento do nosso circuito, tá bom? Então, eu preciso saber a carga que eu vou conectar aqui no meu circuito para projetar um amplificador para funcionar adequadamente. Isso é importante. Bom, por fim, se a gente, né, consegue calcular esses parâmetros, a gente consegue calcular todos os outros que a gente já viu. Ganho de tensão CA, ganho de corrente CA, ganho de potência CA. Mas vamos calcular agora apenas mais um, pelo menos, para a gente fechar essa parte aqui com chave de ouro, que é o ganho de tensão CA. O ganho de tensão CA a gente sabe que é dado por variação da tensão de entrada por variação da tensão... variação da tensão de saída por variação da tensão de entrada. Em outras palavras, é o nosso AV, que é dado por variação da tensão de saída dividido por nossa variação da tensão de entrada. Ou você pode simbolizar também por Vout dividido por Vin, olhando, por exemplo, para a situação de pico dos dois, né? Pico de Vout dividido por pico de Vin. Também funciona, não tem problema. Aonde está Vout e aonde está Vin no meu circuito? Vout está aqui na saída, né, na nossa carga RL. Então, esse é o nosso Vout. E o Vin está na entrada. Então, está aqui entre a tensão base e emissor, né? Esse é o nosso Vin. Então, tá. O Vout, aqui, o que acontece? Eu posso, para trabalhar melhor essa equação, né? Eu posso representar aqui a minha saída, né? Pelo equivalente que a gente acabou de achar, que é o Zout, certo? A gente pode já utilizar esse conceito de impedância de saída para utilizar aqui na nossa tensão, no cálculo de ganho de tensão
CA. Então, como que ficaria Vout? V é Z vezes I. Então, Vout é Zout vezes a corrente Iout de saída. E Vin? Vin, se a gente olhar para o nosso circuito, é exatamente a fonte de tensão VS. Então, é a nossa fonte de tensão VS aqui. Tudo bem, mas ainda assim não está prático isso daqui, né? Ainda assim não está prático, a gente pode melhorar mais. Olha só, pessoal, o que eu vou fazer para facilitar o entendimento? Essa parte aqui do circuito de saída, eu vou fazer aqui o equivalente dela para vocês. Então, vou até colocar uma cor diferente. Como que ficaria? Ficaria a fonte de corrente controlada, certo? E ao fazer aqui o equivalente dos resistores de saída, eu chego na minha Zout. Então, fica aqui o meu resistor Zout. E com a fonte de corrente controlada aqui, tá bom? Então, esse daqui é o nosso Zout. E aqui a gente tem aquela famosa corrente que é beta vezes IB. Então, lembrando mais uma vez, o nosso Vout, ele está aqui em cima da nossa impedância de saída, tá bom? Então, beleza, tudo bem. Eu estou interessado em saber, né, a corrente de saída, porque é ela que está aqui atrapalhando os meus cálculos. Né? Essa corrente, ó, vejam vocês que se Vout tem um sentido para cima, então o meu Iout ele tem que circular, né, com esse sentido para baixo. Então, se Iout passa para baixo no resistor, a queda de tensão é para cima, né? Então eu tenho Vout nesse sentido indicado. E olhando para esse circuito, então, a gente pode escrever que Iout é exatamente o quê? Menos beta vezes IB. Porque beta e B está no sentido aqui, passando no resistor para cima, e o nosso resistor Iout ele passa na resistência para baixo. Então, Iout é menos beta vezes IB. E isso a gente pode usar e substituir aqui na nossa equação do ganho. Vai ajudar a gente. Então, AV é igual a Zout vezes a corrente Iout, eu vou substituir por menos beta vezes a corrente de base IB, dividido por VS. Tá bom. Agora, pessoal, VS, né, se eu olhar aqui para o nosso circuito, ó, a VS é justamente a tensão em cima aqui do resistor beta RE. Então, em cima desse resistor existe uma tensão VS. Bom, a gente consegue substituir então VS, né, aqui naquela equação, porque V é igual a R vezes I, então R que a gente tem aqui é beta RE, e o I que a gente tem, que faz essa queda de tensão VS também existir, é a corrente IB. Então eu vou substituir VS, né, eu vou substituir aqui VS por o quê? Pelo valor da resistência, que é beta vezes RE, multiplicado pela corrente IB. Né? Então, beta RE vezes a nossa corrente de base, que é a corrente IB. Então, em cima sobrou o quê? Sobrou Zout menos beta IB. E agora a gente pode cortar aqui o que é para cortar e manter o que for para manter. Por exemplo, IB está no numerador e no denominador, então a gente pode eliminar. E aqui o nosso beta também está no numerador e no denominador, então a gente também pode eliminar. E assim a gente chega num importantíssimo resultado, talvez o mais importante resultado da aula até o momento, que fala para a gente que o ganho de tensão nessa configuração de circuito, ela é dada por menos Zout dividido por RE. Então, assim, ó, se você conseguir calcular esses valores, e você consegue com base no seu circuito, conseguir calcular esses valores de Zout e RE, para esse circuito que a gente está trabalhando aqui, né, esse circuito de polarização fixa, né, em configuração em emissor comum, então, se você souber Zout e souber RE, você acha o ganho de tensão. Em outras palavras, você pode também, o que é feito na maioria das vezes, viu, pessoal? Você pode ajustar os valores de Zout, né, que é aqui os valores de resistência de coletor, resistência da carga, se for possível você alterar, né? E você pode fazer ajustes para chegar num ganho que você quer de tensão.
tudo levando em consideração também, né, o ponto quiescente, porque lembrem-se, ao alterar qualquer parâmetro do meu circuito, eu vou alterar o ponto quiescente de trabalho. Eu destaco uma última coisa aqui, né, abrindo mais essa equação, substituindo o Zout pelo aquilo resultado que a gente achou, né, que a gente viu que Zout é o paralelo dos 3 resistores aqui presentes na saída, né, RO, RC e RL. Então, eu vou substituir isso daqui para ficar evidente um aspecto para vocês. Então, RO paralelo a RC paralelo a RL. Isso daqui tudo dividido pelo nosso resistor do emissor. Então, nessa equação, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para o fato de que a resistência da carga, a impedância da carga, ela interfere no meu ganho de tensão, tá bom? Então, na verdade, quanto menor for o valor de RL, tá bom? Quanto menor RL, menor vai ser o ganho que você vai conseguir obter. Via de regra é isso, tá bom? Quanto menor o valor da impedância da carga, menor o valor do seu ganho de tensão que você pode obter no circuito. Não menos importante, vejam quem apareceu no nosso cálculo, pessoal. O nosso sinal de negativo. E esse sinal de negativo, lá na análise gráfica, a gente viu que ele tinha o intuito de fazer o quê? Representar o deslocamento de 180 graus entre entrada e a saída. Por quê? A hora que eu coloco aqui, então, a hora que eu for escrever isso daqui, né, que AV é igual a menos Zout por RE, o menos, ele está falando para a gente o seguinte, ó, esse menos, ele fala para você que se você está aumentando a tensão na entrada, a tensão da saída ela está diminuindo, tá bom? Se você está diminuindo a tensão da entrada, a tensão na saída ela está aumentando, né? E a análise gráfica ajudou muito a gente a compreender o porquê disso, né? Porque vocês viram, né? Vocês viram que quando eu aumento a tensão na base, IB aumenta, IC aumenta, então a queda no resistor aqui, RC, também aumenta, então a maior queda aqui diminui a tensão no meu coletor, que por sua vez diminui a tensão na saída. E o contrário também é verdadeiro. Uma menor tensão na base diminui a corrente de base, que diminui também a corrente de coletor, que diminui a queda de tensão aqui no resistor RC. E com a queda de tensão menor, né, o que sobra aqui para o coletor é mais. Por quê? Porque VCC menos uma queda de tensão menor, sobra uma tensão maior de coletor. Então a tensão no coletor, ela aumenta. E a tensão na saída, consequentemente, também aumenta. Então essas relações, elas ficam bem claras lá na análise gráfica. Aqui já não é tão claro assim. Por isso que eu disse para vocês que as duas coisas, elas se complementam, pessoal. Elas não são análises separadas, distintas. Você consegue casar as duas. E uma análise perfeita, uma análise ideal, ela envolve a análise algébrica, modelo de equivalente CC, equivalente CA, e também envolve uma análise gráfica, onde você vai ter noção completa da posição e da variação do seu ponto quiescente, tá bom? É isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês na nossa aula virtual, né? Assim, inclusive, a gente finaliza aqui a nossa aula 27. Fiquem com as leituras recomendadas da aula de hoje e a gente se encontra aí na nossa 28ª aula. Até lá, pessoal. Tudo de bom. Abraços.